Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Com Elas Ninguém Pode. Hoje o papo é sobre coragem. Rapaz, superação, representatividade e o poder de abrir caminhos para outras mulheres. Eu chego e falo assim, rapaz, com entonação, porque hoje o bate-papo promete, viu? Nossa convidada enfrentou barreiras que pareciam intransponíveis, mas provou que lugar de mulher preta é onde ela quiser. E agora vocês vão conhecer de quem estamos falando. O nome dela nada mais é do que Vanessa Gedeon. Ela é advogada, ex-vice-presidente da OAB de Ilhéus, é atual vice-prefeita da cidade. Ela está agora na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Que currículo, hein, Catri? Mais do que títulos, sua trajetória inspira e transforma, Vanessa. Ela é mãe, ela é esposa e, acima de tudo, gente, uma mulher que soube desafiar as estatísticas para ocupar espaços que, historicamente, não eram destinados a ela. Van, seja muito bem-vinda. É uma honra. Eu tô muito feliz você ter aceitado esse convite. Você estava falando com a Ana Luísa. Ela não é uma mulher disponível, ela é uma mulher acessível. Eu acho que esse é o seu diferencial. Tá no seu rosto. Isso. E além de ser acessível, sempre com um sorriso para dar. Sempre com alto astral. E eu sei que não é porque a vida é bela todas as vezes. Eu sei que você supera desafios todos os dias. Mas você tá ali, sempre pronta para atender. Então, seja bem-vinda, Van. Pode falar aí, pode falar com as pessoas que estão nos escutando. A voz é sua. Boa tarde a todas as pessoas dessa audiência aqui incrível. Catrine e Ana, confesso que é bem difícil falar depois de vocês. Que coisa linda, estou realmente emocionada. É uma grande honra e alegria estar aqui de frente para vocês, duas mulheres potentes, com tanta força que eu já admiro ao longo dessa caminhada. E estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Ah, que bom, Nesse. Então, assim, para começar, vamos agora com uma perguntazinha para poder aquecer nosso podcast, tá bom? A gente quer saber, se você pudesse definir sua trajetória em uma palavra, Nessa, qual seria? Ana, vocês realmente são muito sensíveis, porque eu definiria essa trajetória minha com a palavra coragem. Coragem. Eu venho dizendo desde sempre que para a gente se arvorar a tantos desafios é preciso coragem. Coragem e tantas outras, não é? Palavras eu poderia dizer aqui: humildade, amor, fé. Mas eu hoje defino minha trajetória como coragem. É uma trajetória linda. Eu acho que coragem é uma palavra que super combina com você. Coragem, porque a gente precisa ter coragem. Como vocês disseram tão sabiamente no início da entrevista, a gente não chegou aqui, não caiu de paraquedas, não cheguei aqui do nada. Existe uma trajetória, existe um legado. Durante toda essa caminhada, muitas vezes eu contei com muitas mulheres e algumas que mesmo vendo, né, essa força, me perguntavam: você está bebendo água? Você está bem? Não sei como é que você está conseguindo. E eu digo, é preciso ter coragem. Uma coragem que vem de uma fé em Deus muito forte, mas é coragem. A palavra é coragem. E assim, Nessa, para você ocupar todos os lugares que você ocupa hoje, a gente precisa conhecer por trás de todos esses títulos quem é Vanessa Gedeon. E é para isso que vocês estão aqui com a gente hoje. Isso mesmo, assim, a gente, como ela falou, são tantos títulos, são tantas ocupações, a sua trajetória, você não caiu de paraquedas, mas a gente enxerga em você uma representatividade, né? E ver uma mulher preta também ocupando um espaço de liderança, transformando essa trajetória e transforma também só de você estar onde você está e sempre em toda a sua trajetória, eu acho que se comunica com as pessoas, que transformam outras pessoas. Então, como é para você carregar essa representatividade, Ivan? Hoje eu posso dizer a vocês que eu nunca imaginei estar na política, mas hoje eu posso dizer a vocês que eu me sinto confortável na política. E não é porque o ambiente é leve, mas é porque eu trago comigo toda essa história. Então, desde sempre, eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas. Pequenininha, eu já dizia, não sabia bem o que era, me perguntava, eu dizia que eu queria ser médica. E aí eu dizia, pediatra, eu quero cuidar de crianças, mas sempre teve essa palavra do cuidado. E sempre fui muito cuidadosa com minhas irmãs, com minha família, e fui crescendo com isso. Hoje, quando eu vejo
que muitas vezes a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu percebo que também como advogada, eu estava cuidando de pessoas. E hoje na política eu faço o mesmo que eu fazia na advocacia. Eu transformo dores, angústias em acolhimento. Então, eu não me perdi dos meus objetivos ao longo do caminho. Eu não me perdi de mim, na verdade. Eu sou a minha essência. Então, eu estou sendo hoje na política o que eu sou na minha vida real. Então, assim, chegar até aqui não foi fácil. Eu já posso falar um pouquinho da minha trajetória? Claro, Então, você fica à vontade. A gente tá aqui, a gente quer conhecer. Quem é Vanessa Gedeon? Eu sou filha. Eu tenho a honra e o privilégio de ser filha de 2 pessoas com valores e virtudes extraordinárias. E eu digo isso sem modéstia, porque eu sou filha de uma mulher branca, nordestina, mas que enfrentou todos os tipos de preconceitos por casar com um homem de pele negra retinta. Minha mãe sempre foi branca, loira, dos olhos verdes, então nunca foi fácil. Já grávida de mim, ela disse que as pessoas já encostavam e diziam: nossa, você tem ideia de quando essa criança nascer, que ela pode ser preta? Como é que quando vocês dormem junto, como é isso, a pele tão diferente? Ou seja, todos os desafios possíveis. Ela perdeu o grande amor da vida dela, que era o avô, que deixou de falar com ela quando ela se casou com meu pai. Caramba, a gente nem imagina, né? É engraçado, eu nunca contei essa história. Vocês são A gente demais, vai né? tirar. A gente tá aqui. Tô toda emocionada aqui, porque é uma história A gente que tem também. coisas que a gente às vezes esquece até pra gente mesmo, né? Sim. É muito fácil a gente falar de tudo, mas falar da gente, da nossa essência, Mas nem sempre é tão fácil. sabe por quê, Nessa? Porque a gente vai acumulando títulos e títulos, e a nossa essência fica acabando deixando de... Não é que deixa de lado, mas a gente deixa de falar dela. Deixa de falar. Deixa de falar. Lá, né? E assim, no só guardadinho. puxando o gancho do que você disse, de cuidar de pessoas, eu digo assim, independente da profissão que você siga, se vai ser advogado, se vai ser vice-prefeita, secretária, o cuidar é propósito. Então, independente do lugar que você ocupe, você vai cuidar, porque é o seu propósito. E a partir disso, você não se distancia, porque você continua fazendo, como você falou. E é uma história muito marcante, falando da questão do seu pai e de sua mãe, porque eu jamais imaginaria. Então, esse papo vai ser muito melhor do que eu imaginava, Catri. Pode continuar. Pode e contar continuar. a sua história que eu Então, minha mãe já traz essa força de enfrentar tudo e a todos, né? Com essa coragem muito grande. E meu pai, um homem negro, muito pobre. Meu pai nasceu muito pobre. Tem uma história dele que eu acho linda. Ele correndo na federação ali em Salvador, pequenininho, ele ia fazer um gol. E aí minha avó disse: Lico, vem aqui. Ele, ai meu Deus, logo agora que eu ia fazer um gol. E aí ele chegou, ele disse: vai muito rápido. Os antigos tinham essa mania de dizer assim: vai ali na venda comprar o sabonete, eu vou cuspir no chão, quando secar, eu quero você de volta. Ele, meu Deus, verdade. aí saiu correndo e veio. E minha avó, o pai do meu pai, ele é aquela história clássica de foi na venda comprar um cigarro e nunca mais voltou. Caramba. Deixou minha avó negra com sete filhos pequenos e ela começou a lavar roupa para sustentar esses filhos. Então, uma história também improvável. Meu pai perguntou para ela: minha mãe, quem vem aqui hoje? Ela tirando uma toalhinha de linho de um baú assim cheio de naftalina, e ela disse assim: o doutor, meu filho, o doutor. E ele disse que nunca viu os olhos dela brilhar tanto. Aí ele pensou: um dia eu ainda vou ser doutor. Por que eu estou contando essa história? Porque meu pai conseguiu se formar médico com muita fome. Ela, às vezes, tirava um mamão verde do pé, misturava com dendê e uma farinha e ficava a coisa mais gostosa, segundo ele. Mesmo assim, ele conseguiu se formar médico na Federal de Medicina, numa época que era improvável, só tinha brancos. Sim. Então, ele trouxe pra gente essa força. Coragem, né? A coragem e também o valor do estudo. Sim. Então, pequenininha, eu já ouvia meu pai dizer: estude, minha filha, estude, porque ser negro nesse país não é fácil. Eu estou contando essa história porque vocês começaram a falar desse lugar de mulher preta. De representatividade. De representatividade. Né? Então, aquilo entrou na minha mente. A gente, na verdade, a mente é tudo, não é? A gente é o que a gente acredita. Sim. Então, eu comecei a estudar. Eu sempre fui muito obediente. Sempre fui muito obediente. Estudei. Eu sou formada em História, em Administração de Empresas, em Direito. E me encontrei verdadeiramente no direito. Porque o senso de justiça, de você dar a cada um que é seu, me encantou.
Então, eu Sim. amo ser advogada, eu tenho muito orgulho de ser advogada. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente precisa todos os dias, para ser advogado também nesse país, precisa ter De coragem coragem, de enfrentar tantos desafios diários. E então, eu acho que a palavra é coragem, mas porque eu trago essa resiliência dos meus pais, Sim. tanto da minha mãe quanto do meu pai, porque meu pai, com toda essa história, trouxe para o casamento também histórias não tão nobres, que ele já do menino abandonado. Então, muitas vezes o relacionamento não foi tão só flores, pelo contrário, teve tempos bem difíceis. Então, nós somos filhas também, que somos 4 mulheres, e sou muito feliz que eu tenho muitas irmãs maravilhosas que me Tem uma que é cercam. artista, né? Minha irmã, Verônica Bonfim, que é artista, na verdade, ela é cantora, mas hoje se descobriu atriz, que eu acho que, na verdade, Sim, eu acompanho ela. vem muito forte. E ela traz também essa luta contra o racismo, contra toda forma de violência. E ela, às vezes, Que me legal. liga. É impressionante como meu pai está cada vez mais presente na minha vida Presente, né? hoje. E hoje, quando eu estou aqui nesse lugar de representatividade, me vem muito forte a presença dele. Muito forte porque, Catrine, ele era médico e médico de mulheres. Ai, que que- legal. Gente, não Meu existe pai- acaso Não na existe, vida. não, É, não existe, não. Meu pai era médico ginecologista obstetra, fez mais de 10 mil partos nessa região, Caramba. foi médico mais de 30 anos aqui no regional, e ele sempre cuidou muito da saúde da mulher. Então, Sim. quando eu me vejo hoje nesse lugar de representatividade, cuidando de mulheres, isso me traz muito forte Sim. a presença dos meus pais. Você, na verdade, honra essa Honra. história, né? Você Exato. honra a sua ancestralidade. É isso Você aí. falou que isso nem estava no script, Não mas você tava. disse Eu que também você... não pensei. Não pensei mesmo em falar sobre tudo isso Que aqui em tão bom. pouco tempo de entrevista. É. Parabéns. Você veio de Salvador? Você é de Salvador ou nasceu Não, eu aqui? sou daqui. Foi Ah, meu pai que nasceu sim. em Salvador, se formou médico na Federal e logo em seguida ele foi começar a vida em Piauí. Eu sou de lá daquela em Piauí, região. daquela Ó, região. como é o nome do seu pai? Doutor Bonfim. Ah, talvez, eu não conheci, obviamente, mas talvez minha família conheça, que eu É sou daquela possível, região. com certeza, porque ele era, na verdade, quando ele chegou, ele era o único médico da região. Sim. Sofreu muito racismo ali, mas nunca Uhum. desistiu. Então a gente é dessa força que não desiste. Essa questão do racismo é uma coisa impressionante. Eu tenho um médico que eu sigo nas redes sociais, esqueci o nome dele, e como às vezes ainda as pessoas entram no consultório e se espantam de chegar lá Se e ver um homem espantam. negro. Sim. Imagine Se espantam. naquela época. Naquela Sim. época, meu pai, ele colocou logo com um colega em Itabuna, que a gente veio para Itabuna bem pequenininha, eu nasci na região de Piauí, e vim com 1 ano de idade, 2 para Itabuna e Ilhéus, porque meu pai trabalhava em Itabuna e Ilhéus, então eu sempre vivi aqui, Itabuna e Ilhéus, Sim. sou baiana. Uhum. E sempre, então eu lembro que meu pai teve essas histórias todas de meu pai, eu fico sempre sabendo por outra pessoa, porque meu pai ele nunca falou das dores dele. Meu pai estava sempre muito forte, sorrindo, porque era a Sim. marca dele, mas ele sofreu muito. Então eu nunca soube de uma tristeza dele por ele. Talvez eu tenha um pouco disso também. Nesse eu ia falar isso. Como é impressionante como você herdou isso de seu pai. É. Porque assim, se a gente tá falando dele ser médico, imagine ele ter se formado. É. Então, isso faz todo sentido porque a gente vai trazer aqui a sua trajetória, como foi essa trajetória. E assim, Nessa, e a gente sabe que ocupar esses espaços É. ainda vem sendo um grande desafio, né? Você já sentiu, Nessa, que precisou provar seu valor? Mais do que um homem, ou até mesmo mais do que outras mulheres brancas? Você já sentiu isso? Conte pra gente um pouco. Pois é, Ana, eu nunca trouxe isso assim pra minha realidade, mas talvez até inconsciente tenha acontecido. Mas eu não trouxe, desde muito pequena eu comecei a perceber que se alguém tinha um problema comigo, esse problema não era meu, Sim. era dela, não era meu. Então Sabedoria. eu nunca pensei muito, eu tenho essa vantagem, assim, não sei se é uma habilidade, porque eu costumo dizer que nem sempre é só o estudo ou conhecimento técnico que faz com que Sim. você chegue a determinado lugar, Uhum. mas também muitas habilidades, outras habilidades que você vai construindo ao longo do caminho, com pessoas que você convive, E seu através pai é uma dos livros, referência também. através da história, as Sim. pessoas que você encontra. Eu acredito muito na arte do encontro. Então, eu sempre li muito, sempre gostei muito de inteligência, de tudo ligado à inteligência emocional. Sim. Eu lembro que com 15, 16 anos eu li aqueles 2 livros enormes de Daniel Goleman sobre inteligência emocional, que Uhum. transformou a minha vida. Eu comecei a pensar mais em me centrar, porque quando eu sempre digo para as mulheres, a gente que trabalha com mulheres, eu quero muito que todas elas entendam que a gente não pode competir umas com as outras. Tem que ser uma
um processo interno. Como eu estava daqui a 5 anos atrás? Como eu estou hoje? Como eu quero estar daqui a 5 anos? É a nossa própria evolução. Quando eu vejo isso pelo balé. Eu sempre sonhei em fazer balé e nunca fiz. E aí, ano passado, antes da campanha, 2 anos atrás, eu resolvi entrar no balé. Enquanto agora já, né? Pouco tempo atrás. Recente. Nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Com certeza. E eu lembro que quando eu ficava olhando muito para os lados, eu não me equilibrava. Então, esse processo de você, sabe, autoconhecimento, autocontrole, são coisas que você vai desenvolvendo ao longo da trajetória do caminho, que é maravilhoso, que faz toda a diferença, assim, para nossa vida, para nossa felicidade, para nosso entendimento, né, da nossa essência. Catra, não sei se você sabe, a gente trabalhou juntas, né, na secretaria aqui, e eu não entendia porque Vanessa sempre chegava rindo. Não, era assim, tudo era muito lindo, tudo era muito fantástico, ela sempre buscou, ela pegava as ideias mesmo e falava assim, não, vamos tentar, vou tentar conseguir, vou tentar fazer. E agora otimismo, né? E agora dá para entender, né? Porque realmente sua trajetória, essa questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, faz toda a diferença. Vem né, trabalhada assim, né? Desde a adolescência. E você traz isso. A maturidade, você é uma pessoa, apesar de estar sempre sorrindo, você é muito madura, você é muito gentil. A sua gentileza sempre me encantou. Sempre me encantou. Você entrava assim, você fala do cuidado na vice-presidência da OAB. Meu Deus, eu sempre fui muito bem recebida ali. E não importa, todo mundo que chegava lá, você trata da mesma forma. Isso é muito lindo em você. E Catra, esses dias foi para um Kátia. evento. Foi que evento que você tinha dito que tinha encontrado Vanessa? Você falou assim, Vanessa, do Sebrae. Vanessa chegou, me tratou dessa... Tinha acabado de ganhar a eleição. A mulher chegou, Catrinha, você veio com quem? Eu falei, eu cheguei sozinha. Vamos entrar comigo? Eu não sei o que. Eu falei, mas minha mãe, a vice-prefeita de Ilhéus. Minha mãe até postou no Instagram dela. Não acredito, sério. A foto que eu tirei com você. Ai, que coisa linda. E me espera, entre comigo. Então, assim, você é muito gentil. E eu queria saber... pode falar. Você falou em Sebrae? Claudiana, ela vai estar aqui hoje, viu? Não acredito. Mas a gente só vai conversar com ela. Claudiana me disse uma coisa muito interessante outro dia. Ela disse assim, as pessoas acham que ela é muito... Falando sobre mim, as pessoas acham que ela é muito otimista, mas eu a considero uma realista esperançosa. E, na verdade, eu sempre fui... Eu sofri muito preconceito, Ana, por estar sempre feliz, assim. Eu comecei... Meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil. Eu também já senti preconceito. E eu lembro que uma pessoa veio até mim, uma mulher, ela disse assim, você me irrita, você tá sempre muito feliz. Por que você tá sempre muito feliz? Então, assim, nem sempre esse jeito foi aceito por todos. Mas uma coisa que eu me orgulho muito é de não ter mudado. De ter continuado sendo como eu sou. Porque, na verdade, se você muda para agradar as pessoas, você nunca vai ser feliz de verdade. Esse preconceito, eu acho que a gente enfrenta muito por ser advogada. E você tem sempre que ser séria, de você nunca poder quebrar o gelo, né? Mas você falando aí de várias coisas, e eu te acompanho também, até mesmo na religião. Vejo que você é uma pessoa bastante religiosa. E como é equilibrar tantas funções? Funções políticas, de advocacia, ser mãe, ser esposa... Como é que você faz para equilibrar tanta coisa? Isso é uma dica valiosa, viu? Exato. Na verdade, não é fácil. Só para, não querendo te interromper, você equilibra e sem se apagar. Você está sempre brilhando, você está sempre numa posição de destaque. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Mas assim, se eu disser para vocês que é fácil, que foi fácil, nunca foi fácil, não é fácil. É muito desafiador. Só para vocês terem ideia, eu depois que me formei em Direito, eu engravidei 6 vezes. Sério? Sério. Eu perdi 3 bebês, que não foi fácil, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque sonho é um sonho que não você não consegue entender, mas eu sempre, como você falou, a fé sempre me movendo e eu acreditando nos propósitos de Deus. Então, hoje eu tenho 3 filhos. Graças a Deus. E os 3... Uma é minha aluna, viu? Que linda, Maria, fazendo direito, é um orgulho grande para mim. Tá no 7º semestre. Vai pro 8º agora. Então, assim, eu tenho 3 filhos e se a gente olhar pelo lado da perspectiva de gênero, apesar de ter sempre um marido presente, companheiro, excelente pai, mas todas as vezes eu me afastei do meu trabalho. Eu me afastei do escritório. E ele não. Então, todas as vezes eu tive que recomeçar.
Sua carreira foi interrompida. Foi 3 interrompida. vezes. Na verdade, 6. Porque porque quando eu os falar outros- isso, até emocionalmente, para mim, voltar e retornar foi muito mais difícil Nossa, do que na época imagino. dos partos. É. Então, assim, eu muitas vezes tive que sair, perder todos os clientes e voltar novamente e reconquistar esses clientes. E se Então, reconectar também com a advocacia, Com a porque advocacia. não é fácil, porque a advocacia é ali, é a o dia a prática. dia. É a prática. Aí você volta e você tem que começar, além do recomeço, você fala assim, qual é o propósito de eu estar aqui de novo? Diante de toda a bagagem que você está carregando. Exatamente. E mais uma vez o propósito de coragem. É. Né? Não, eu não vou desistir. Vou ter isso. meus filhos, vou ter minha Sim, família. É. E vou equilibrar isso também com o meu trabalho, né? Trabalho. Então, assim, ter a minha família sempre foi o meu grande sonho. Mas me realizar profissionalmente também. Uhum. Então, eu nunca desisti e tentei equilibrar isso da melhor forma. Hoje, ainda hoje, pela manhã eu pensei, porque quando eu tenho uma agenda muito apertada, aí é que eu realmente tenho um cuidado maior ainda com minha família. Então, eu acordo mais cedo ainda. Eu já preparo alguma coisa para cada um. Eu tenho aquele momento, porque eu acho que é muito importante você estar bem em casa. Você Sim. estar bem com os seus, para você estar bem com você, para você cuidar do outro. Então, eu Sim. sempre tive essa prioridade, minha família, minha fé, esse momento de você acordar e agradecer. Eu digo sempre, você acordou, piscou, tem que agradecer. Eu acredito que só é feliz quem é grato. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho. Eu nunca pensei muito no que eu não tenho. Eu acho que a Ana já me ouviu falar isso. Uma vez eu abri um evento falando sobre isso, que uma pessoa perguntou, Van, como é que você faz para ser sempre tão feliz? Eu nem sempre estou feliz. Eu tenho meus momentos de choro, de dor, de tristeza. Perder meu pai foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu na minha vida, porque eu nunca eu tinha medo de perder meu pai. Eu sempre tive. Meu pai sempre foi uma grande força, assim, na minha vida. Uhum. E eu, às vezes, sonhava que eu tinha perdido ele. Eu tinha muito medo. Então, enfrentar, ver meu pai morto ali, como eu vi, é muito forte. Sim. Então, assim, você tem que entender que existe algo maior, que é só um momento de gratidão por ter sido filha dele. Então, e saber que a vida continua e que é possível e que vem mais vida e mais alegrias e não existe felicidade completa. Porque não tem como. Agora mesmo, eu estava vindo toda feliz para aqui encontrar vocês, mas me deparei com situações difíceis, pessoas passando situações difíceis, me falando de suas dores. Sim. Então, não existe felicidade completa. Existem momentos felizes e essa certeza de que tudo na vida passa. Tudo passa. A tristeza vai passar, as dores vão passar, a alegria também vai passar. Mas o que a gente deixa no coração das pessoas... É o que fica. E É o que fica. falando em equilíbrio, eu tenho curiosidade. Como é a Vanessa como mãe? É chata? É alegre assim também? Como é? Porque... Vocês agora me Aí. pegaram. Mais uma vez. Minha filha costuma dizer, eu não entendo. Todo mundo diz, a sua mãe é perfeita, só vive rindo. Mas sabe o que Meu é? marido chega a me dizer, eu casei enganado com seu sorrisinho. Na verdade, eu tenho um pulso mais forte em casa. Eu preciso. Precisa, né? Eu preciso. Necessidade. Eu acredito muito no limite. Eu acredito que filho, a gente tem que impor limites. A gente precisa dar muito amor, muita atenção, muito cuidado. Mas a gente precisa impor limites. Eu acredito que bons ventos não fazem bons marinheiros. Eu tenho um marido que já é mais... complacente, Sim. mas eu acho que é importante também ele, O equilíbrio. O equilíbrio, ele é aquele que deita, que rola no chão, que briga, que faz desenho, que assiste desenho. Essa não sou eu. Mas, Nessa, é o que dizem, né? A mãe do outro sempre é melhor. É. Ó, da porta da rua para casa, nossas mães são excelentes. Sim. Quando vem para casa, é assim, porque em casa a gente convive, a gente tira mais as cordialidades. Querendo ou não, você escolhe não tratar as pessoas mal. Mesmo Mas você eu sou estando... mais firme com Não, meus mas filhos. é isso. Você Sim. escolhe ser essa bondade em pessoa, porque as pessoas não têm nada a ver com o que você está passando, mesmo você estando num dia ruim. E quando a gente está em casa, a gente se liberta, porque a gente está num ambiente mais relaxado, com pessoas que Tá no nos nosso amamos. ambiente, né? Exato. E aí tem a educação, porque educar, para mim, eu acho É que é o papel isso. mais difícil Eu da queria vida. falar sobre isso, porque em casa também eu sou daquelas, eu ganhei uma Alexa, eu não vivo mais sem ela. Eu acordo de manhã cedo, eu adoro música popular brasileira. Sim, Então, eu meus também. filhos já sabem, já coloca MPB. Sim. Então, assim, Elis Regina, aí vem Gal Costa. Gal faz parte da minha vida. Ai, eu amo Então, também. eu já Caetano, então eu já ligo a música e aí eu já vou preparar um café muito cedo. Todo final de semana, eu coloco a mesa. E a gente faz aquele café mais demorado, porque tá todo mundo reunido. Aí eu leio o Evangelho do Dia na mesa e sempre legal. converso. Então tem esses momentos, mas assim, eu Sim. sou mais firme.
Eu não sou aquela mãe permissiva. Sim. Eu realmente acredito na educação. Acho que educar não é tarefa fácil. Não, Não. não é. Pedir muita força a Deus, porque educar não é fácil. Mas meus filhos reconhecem. E muitas vezes dizem, porque eu não lhe ouvi. É sempre assim. Mãe, mãe. Conselho de mãe. E quem é a Vanessa esposa? Eu sou uma esposa apaixonada. Ah. Eu tenho uma sorte, a bênção de ter casado com o grande amor da minha vida. Na verdade, quando eu conheci meu marido, eu estava indo para os Estados Unidos. Eu estava na UESC, me formando em administração de empresas e tinha acabado de fazer um plano de ação para a minha vida. Na época, eu estava encantada com Peter Drucker, Philip Kotler, todos aqueles papas da administração. E eu achava que seria importante passar um tempo nos Estados Unidos, aprender melhor o inglês. E aí, poucos meses antes de me formar, eu conheci meu marido. Destino. E aí ele disse, não acredito, você está indo embora. Eu fiz, eu também estou indo. Também estou indo para os Estados Unidos. Mas aí, 26 anos se passaram, vocês foram? Não. Construir essa linda história aqui, né? construímos essa linda história aqui, tudo que eu tenho de mais sagrado. E assim, Nessa, você já falou aqui como você faz para equilibrar a vida profissional, pessoal, porque equilíbrio não quer dizer que seja tudo igual. É você dar atenção, estar ali presente. E você, pelo que a gente percebeu e pelo que eu acompanho nas redes sociais, você se faz muito presente na sua família também, né? Então, diante de tudo isso, né? Essa sociedade que nos cobra muito, né? Tipo, da gente estar ali tudo ao mesmo tempo, sendo 100% ao mesmo tempo. Você sente, Nessa, que essa cobrança é ainda maior por você ser uma mulher que está no poder, que é negra? Você vê que tem essa cobrança maior ou, como você falou, para você não é indiferente? Não, eu acredito que existe, sim. Eu acredito. Eu não coloco isso como prioridade na minha vida. Isso não está no centro do meu pensamento. Mas não é fácil lidar com todos esses desafios. Inclusive, dentro do casamento, eu não tenho um casamento perfeito. Não existe perfeição, não existe vida perfeita. Sim. Por exemplo, eu não sou essa mulher maravilha que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que me perguntam, você lava prato? Nossa, e como eu lavo prato? Ai, como eu lavo prato? Um alívio, se Vanessa lava. Eu lavo prato, eu cozinho. Muitas vezes à noite, nem sempre eu tenho... Por exemplo, eu tinha uma pessoa maravilhosa que viveu 10 anos comigo, mas recentemente, na pandemia, ela passou por problemas sérios e acabou indo embora para São Paulo com os filhos, ficar com os filhos. Então, eu me vi numa situação muito complicada. Sim. Mas essa situação também trouxe uma outra perspectiva do cuidado também, de me organizar melhor com as tarefas domésticas e de trazer para minha família o quanto é importante a divisão de tarefas. Sim. E é isso, eu quero falar sobre isso, porque as mulheres precisam entender, não existe mulher maravilha que dá conta de tudo, porque vai chegar uma hora que você vai sucumbir. Então, você precisa também fazer com que seus filhos entendam que eles precisam participar. A casa é uma comunidade, todos precisam fazer parte. Então, na pandemia, dentro de casa, eu comecei a trabalhar melhor isso, aprimorar melhor isso. Então, eu acho que foi tudo um preparo, justamente para a minha vida hoje. Sim. Então, hoje eu tenho o meu maior apoio, a minha base é a minha família. Meus filhos se preocupam, mamãe, você precisa de alguma coisa? Então, isso é maravilhoso, eu conto muito com eles, eu conto com meu marido sempre. Inclusive, hoje eu tenho ainda uma criança de 11 anos, que está tentando se equilibrar no meio de tudo isso. Hoje eu fui na escola pegá-lo e os coleguinhas... Entrando na adolescência, Entrando na adolescência, aí eu percebi que os coleguinhas todos, tia, minha vice! Quando eu vi, ele tinha entrado todo quietinho dentro do carro, e eu tive que ir atrás dele no carro. Então eu preciso... É uma outra dinâmica. Tudo mudou. E assim, é bom você trazer isso, porque é importante entender que as pessoas que moram na casa, você falou de comunidade, não ajudam. Exatamente. Faz o seu papel. Exatamente. O homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, os filhos também. Porque a sobrecarga está quando a sociedade enxerga que aquele papel do lar é da mulher única e exclusivamente. Com certeza, e você trazer isso, você tendo esses multipapéis importantes como profissional, mas você consegue trazer isso dentro do seu lar, porque querendo ou não, imagine você ter que chegar em casa e ter que fazer tudo isso. E cada um ali não ser responsável. Então, muito interessante você trouxe, viu, Nessa? E assim, Ana, a gente vai percebendo ao longo dos anos que só fazem com a gente o que a gente permite. Verdade. Então, a gente precisa, no nosso trabalho, e todas vocês duas, eu sei também que tem essa preocupação com essa perspectiva de gênero, a gente precisa fazer com que os homens entendam que eles não são donos da nossa vida, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente. Nós precisamos ter essa liberdade. Então, o nosso trabalho... Cuidada também. E ser cuidadas também. Que eu acho que fica parecendo assim, a mulher nasceu para cuidar. É emocional, o homem é racional. Também. E aí,
E o cuidado, e o Exatamente. afeto, e o carinho afeto. dentro de casa. A gente Que a precisa gente disso. precisa também. Por isso que eu Verdade. disse a vocês que o que mais me chamou a atenção na campanha foi, por mais que eu estava ali nos morros, subindo e descendo forte e sorrindo, me encantou quando algumas mulheres que eu nem imaginava me ligavam: Van, você tá bebendo água? Você tá bem? Sim, É um Sabe? gesto tão simbólico, É, mas que que me você vê que tocou é cuidado. fortemente. sim. Essa pérola hoje eu não coloquei por acaso. Eu coloquei porque durante a campanha eu abri mão das pérolas. Eu comecei a usar só minha correntinha, né, Sim. representando a minha fé. E aí uma amiga virou para mim e fez assim: Van, cadê suas pérolas? Use suas pérolas na campanha também, porque pérola significa resistência. A história das pérolas é linda. Então, assim, todas as mulheres soubessem a força que elas têm quando se juntam. Meu Deus. Como você falou da questão, né, de alguns momentos difíceis da sua trajetória, quando você perdeu seu pai, né, alguns abortos que ocorreram com você, acho que esses são temas, assim, bastante femininos, sabe? Essa questão de perder um filho é uma inversão da ordem natural da vida. Você perde um pai, a mãe, você perdeu um filho. E aí, no momento que você coloca assim, perder um pai, é o lugar que se seu pai significa para você, né? Você sempre vai contando a história, com certeza ele tinha um significado muito grande e a gente tem no Brasil, infelizmente, uma ausência de paternidade muito grande. E você teve um pai presente, né? E você já falou que isso foi significativo para você. Então, por isso, eu queria saber, e você mostra uma pessoa que tem uma autoconfiança muito grande. Como que você construiu essa autoconfiança para chegar até aqui? Eu acho muito importante essa pergunta que você fez, Catrine, porque quando eu falo de pais e filhos, eu acho que tudo vem da infância, tudo está na base. Por isso que quando eu assumi a Secretaria da Mulher, a primeira coisa que nós fizemos foi desenvolver um projeto, e a gente deu início agora, que é o combate à violência contra a mulher nos currículos escolares, na educação fundamental. Por quê? Porque tudo está ali na base. Sim. E eu acho que dentro de casa mesmo, essa construção com os meus pais foi me forjando essa autoconfiança. Quando minha mãe dizia: seja independente, eu não quero homem nenhum dizendo o que você deve ser, o tamanho que você tem. Tem autonomia financeira, eu não quero vocês dependendo de homem nenhum. Porque no dia que essa relação não der certo, você sai de cabeça erguida e você tem o seu apartamento e você tem você tem recursos para não depender de homem nenhum. Meu pai dizia: não permita que homem nenhum faça qualquer coisa que você não queira. Então, eu acho que isso veio essa autoconfiança vem dessa Da criação, base, né? dessa base. Por isso que eu faço questão de falar sobre isso, que hoje eu tento passar isso também para os meus filhos. E hoje eu tenho uns filhos fortes, eu considero que meus filhos estão... Minha preocupação hoje maior é com o de 11 anos, que eu preciso trabalhar essa autoconfiança dele, essa autoestima. Mas eu acho que quando nós temos autoconfiança, nós fazemos a diferença na vida das pessoas que nos cercam. A autoconfiança é muito importante. Autoconhecimento, autoconfiança, autocontrole. E eu acredito que eu fui desenvolvendo isso também com as pessoas, porque não é sobre instituição, não é sobre cargos, não é sobre empresas. São pessoas, é tudo sobre pessoas. Eu fui muito abençoada, sempre encontrando pessoas maravilhosas no meu caminho. Você falando assim de confiança, Neissa, da questão do seu filho, de você trabalhar isso, a gente sabe que ao longo da vida as situações tentam minar essa confiança. Exatamente. Essa nossa percepção da nossa capacidade como mulher, como profissional, como mãe, como qualquer instituto que seja. E aí eu te pergunto, já em algum momento da sua vida tentaram te convencer que você não era capaz? Como você reagiu a isso, se de fato isso aconteceu? Ana, muitas vezes. Pequenininha eu já sofri muito bullying na escola. Muito bullying. Vocês acreditam que eu tinha esquecido? Eu só voltei a lembrar disso porque meu filho... Uma terapia aqui já. Meu filho começou a sofrer bullying ano passado. Então, eu revivi. Eu sofri muito bullying. Mas eu nunca... isso nunca foi... como eu digo, eu não dava atenção. Não era a minha atenção maior. Eu não concentrava minhas energias nisso. Mas é claro que eu sofria. Eu, com certeza, desenvolvi um processo de autodefesa e que me fazia avançar. Mas no trabalho também, enfrentando e passando, como vocês disseram, vocês citaram cargos de lideranças aí. Muita gente não entende. Nossa, ela se candidatou pela primeira vez e ganhou. Não é bem assim. Do nada. Existe um legado. Eu fui gestora, eu fui diretora administrativa da saúde, gestão pública, eu fui da Controladoria Geral do município, onde ali eu pude entender claramente que por trás de cada processo existem vidas humanas. Muitas vezes eu não almoçava,
Porque eu chegava e quando eu via todos aqueles processos, eu sabia que tinha uma pessoa dependendo de um recurso para conseguir um problema grave de saúde, resolver um problema grave de saúde. E aquilo me movia, sempre me moveu. Então, eu acho assim que eu tive, nessa época, um chefe que ele disse uma vez, eu não consigo entender mulheres em cargos como esse, de tanta liderança. Isso não é feito para mulher. Foi mesmo. Então, assim, ao longo da minha vida, eu fui cercada de mulheres que diziam para mim, eu não consigo enxergar a mulher em cargo de poder. Ou seja, isso é cultural. Sim. E mudança de cultura, mudanças estruturais leva tempo. Então, eu fui percebendo ao longo do caminho que existiam todas essas barreiras. Muitos homens, Catrine, não conseguem enxergar a mulher em cargo de liderança. Eu percebi isso semana passada, quando eu entrei na Secretaria da Mulher e tinha uma guarda municipal mulher. E aí eu olhei para ela tão linda e dei um abraço nela. Obrigada, que bom que você está aqui hoje. Mas eu senti que algumas pessoas comentaram, uma mulher? Ou seja, Como se não fosse capaz como de se fazer. ela não fosse capaz de nos passar segurança. Sim. E ela é capaz. Ela estudou para isso, ela tem técnica. A nossa comandante Priscila, tenente Priscila, é que vai reger, é que vai fazer a administração da Ronda Maria da Penha na nossa região, em toda a cidade de Ilhéus. Ai, que É massa. uma mulher. Então, é isso que a gente precisa entender. Que as mulheres Sim. são capazes, sim, mas eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, com muito estudo, com muita percepção, muito atenta a tudo sempre. Não foi fácil. É porque a gente está numa sociedade, a gente nasceu numa sociedade machista, racista, verdade, racista. e a desconstrução precisa ocorrer a todo momento. A todo momento, Ana. Porque Ana, quando eu lembro que eu estava desempenhando um papel incrível no meu trabalho, eu estava muito orgulhosa do trabalho que eu estava desenvolvendo na Controladoria Geral do município, eu engravidei. E na época eu tinha um chefe, não era um líder, era um chefe, que ele demonstrou para toda a equipe o quanto ele estava decepcionado porque eu engravidei. Caramba. E ele falou de uma forma tão grosseira que eu lembro que eu me emocionei na frente de toda a equipe. Muito, muito mesmo. Foi uma época muito difícil. Na época, muitas vezes você passa por assédios, você passa Sem por perceber, né? abusos, assédio moral, sexual, de todas as formas, mas você não percebe no momento. Mesmo você tendo estudado tanto, mesmo Sabe o você que eu- tendo se preparado tanto, eu acho que é um choque. Sabe o que eu digo, Nessa? Para mim, o que mais me toca não é aquele que o machismo e o racismo escancarado. É aquele silencioso, aquele que passa despercebido, aquele que já está tão dentro da normalidade que passa e a gente não percebe. E por isso que a gente tem que estar atento, porque o que aconteceu com você é inadmissível. E eu vejo E muita gente. acontece. E eu vejo muita gente, não vou contratar porque a mulher é engravida. Eu falei, você Exato, nasce. Aí eu falo assim, e exatamente. você nasceu E como? acontece muito. E você nasceu como? É. Aí o que acontece? Não é sobre mulher engravidar, é ter políticas públicas que tragam Exatamente. benefícios para empresas, que façam estímulos, enfim, que isso não seja um peso, porque é a ordem natural da vida, porque todos os homens nasceram como? Já começa por aí, de uma mulher, de uma mãe. Então, por que isso? Então, assim, tem esse estigma. Aí, se a gente engravida, é um problema. Se a gente não engravida, é outro problema. Nossa vida é A sempre... vida toda é desafio, é a luta. E a nossa... É sério, a sensação que eu tenho como mulher, que tudo nosso é pauta. Tudo é objetivo de pauta. É engravida, não engravida. Se você tá casada, você não tá casada. Então, é Exatamente. cansativo ser mulher. E é uma luta constante. Diária. Não pensem que eu chego aqui, estou vice-prefeita, estou secretária. Eu falo, estou que tudo passa. Mas é posicionamento o tempo inteiro. Tempo Então, inteiro. esse lugar de representatividade traz também essa responsabilidade, Sim. esse compromisso. Sim. Mas que eu trago com leveza porque eu estou levando Sim, com todos os meus princípios e valores de uma vida inteira sim. construídos, entendeu? Então, Sim. Por isso, chego aqui assim. quando a gente resolveu fazer esse podcast, foi justamente para ter esses momentos, para ter... E é cada vez, você falou, eu passei, imagine uma pessoa na Controladoria Geral do município, nem perceber muitas vezes que ali foi um assédio. O assédio moral, terrível. Você vê assim, foi uma grosseria, mas não é uma grosseria, foi um assédio e que isso deve ser combatido com a lei.
Exato. né? Com as penalidades que existem. E Ana, muito sabiamente, acabou de dizer, muitas vezes hoje eu me sinto muito feliz onde eu estou, porque mesmo 10 anos de história de trabalho de projetos sociais, só através do desenvolvimento de políticas públicas é que a gente consegue mudar essa realidade e transformar a vida das pessoas. Sim. E a gente constrói políticas públicas assim. É. E atentos, percebendo posso dizer na uma coisa? comunidade. Sim. Nessa, a gente constrói políticas públicas pra gente, com a gente no poder. Porque a maioria exatamente. das pessoas que estão no poder, homens. Homens legislando, É. vai legislar a nosso favor? Não vai. Por isso que a gente precisa cada As vez mais... preocupações são outras. São outras. Exato, Não por isso que tem. cada vez mais precisamos ter mulheres no poder, Sim. em cargo de liderança, porque a gente só muda Exatamente. assim. Uhum. Porque ninguém sabe o que é ser mulher, a menos que seja. A menos que seja. E as dores e as delícias de sermos Exato. mulheres. E a gente, Os desafios, acreditem, Ana e Catrine, eu estou aqui a serviço. O tempo todo a serviço. E é perceptível, né? É É perceptível. demais. A serviço. Bom, você sempre sonhou com... Você já teve esse sonho? Você falou assim que tinha vontade de cuidar, né? Vinha na sua cabeça o cuidado, por isso você queria ser médica, depois você se encontrou no direito. Mas está num lugar de poder desse, de representatividade, né? Como está na vice-presidência, tanto da OAB, que é um cargo de importância, né? Ilhéus é uma subseção grande, quanto de vice-prefeito. Isso era um sonho seu? Se eu disser para você que eu sonhei, eu estaria sendo verdadeira. Na verdade, eu vinha numa trajetória que me trouxe para esse caminho, mas eu não escolhi. Eu digo sempre que eu fui escolhida. Eu fui escolhida, mas eu aceitei o desafio com muita coragem. O que me encantou, por exemplo, na OAB, eu fui escolhida, Martoni Maciel. Eu já estava fazendo esse trabalho lindo com Ana na promoção social, onde a gente entende que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento das pessoas, reduzir a todo momento o número de beneficiários, o número de pessoas em situação de rua, o número de mulheres que sofrem violências, de crianças que são abusadas. Então, eu já vinha, claro, com todo esse trabalho na sociedade. E Martoni, na época presidente, me fez esse convite. E eu disse, não acredito. Eu fiquei muito surpresa e disse, mas eu não sei se eu estou preparada. E ele disse, você já está. Então, ele me trouxe para o sistema Sim. OAB. Sou grata profundamente, porque eu digo sempre, conquistei amigos que eu vou levar para a vida toda. Muito Sim. mais do que só o trabalho. Mas, de uma certa forma, levei o que eu já tinha vivido ali nos projetos sociais para a OAB, para o meu trabalho na OAB. Então, eu não Sim. consegui enxergar OAB, instituição. Eu consegui enxergar que eu estava ali, que eu precisava estar perto das comunidades. Então, todo tempo eu pensava em como a gente ia levar o trabalho da OAB para os bairros, Sabe o Sim. que eu para lembro? as escolas. É o tempo todo na sociedade, Sim. na gestão participativa. Fora das quatro paredes, né? Exatamente, E hoje em movimento. Você falou assim, na verdade, eu fui escolhida. Hoje eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, a vida escolhe quem escolhe a vida. Quando a gente está em movimento, Em a movimento. serviço, esses dias eu tava As conversando coisas com a Ana Luísa. vai acontecendo, As vão coisas- acontecendo. Eu falei, eu quero ficar quietinha. As pessoas vão. E assim a vida acontece, porque a gente tá escolhendo o tempo todo estar a serviço. Que, na verdade, também a gente não está parada, a gente está se movimentando. Isso. E o movimento sempre foi de amor. Eu E sempre assim, digo, um movimento de Nessa, amor, Não sabe? sei se você vai lembrar, a gente tinha um grupo e aí falava assim, tem fulana que tá numa situação, tá na DEAN. Aí, Vanessa, Eu já ai meu Deus, alguém pode ir? Aí ninguém podia. Ninguém podia, eu tava Ai, lá. gente, eu tô indo, viu? Tô indo. Guarda aí, 5 minutinhos eu chego, 10 minutinhos, Eu tô sempre terminando. Quantos domingos eu passei na delegacia o dia todo, não E vi assim- minha família. E assim, é legal, Nessa, porque a gente vê aqui como você transforma as suas conquistas individuais num impacto coletivo. Porque assim, sua trajetória, eu tô honrada em saber, porque eu de fato não sabia. Por isso que a gente traz mulheres fantásticas aqui, para todo mundo saber da sua A história. gente quer conhecer, Exato. né? E assim, eu queria saber de você, assim, se você já sentiu que conseguiu mudar a realidade de outras mulheres através dessa sua trajetória no trabalho, porque eu não vou falar só de hoje, porque seu trabalho começou desde lá de trás. Você já conseguiu ver essa mudança? O que você tem uma história para contar pra gente sobre esse impacto que você fez aconteceu na vida de outra mulher? Conte aí pra Sua gente. existência já é impactante, né? Vamos deixar isso claro. Ana e Catrine, na verdade, eu venho... a vida tem me trazido muitos relatos
a todo momento, e aí eu vejo o sentido e a razão por estar aqui nesse momento, nesse lugar, como vocês dizem, de representatividade. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, e sem falsa modéstia, dizer, estamos num lugar de representatividade, sou mulher, sou negra, e estamos representando. Mas, assim, é um abrir portas. Sim. O tempo todo, na minha cabeça, eu estou abrindo portas. Eu nem gosto tanto dessa palavra empoderamento, porque eu acredito que quando você ocupa espaço de poder, você precisa trazer outras mulheres com você. Então, o tempo inteiro, hoje, eu ouço relatos de pessoas que passaram pela minha vida há 10 anos atrás e me dizem que, de alguma forma, foram inspiradas pelo meu trabalho, que hoje são advogadas porque me viam com tanto amor, com tanto orgulho da profissão, ou algumas hoje já querem também se arvorarem a pleitos eleitorais, entrar na política, porque estão me vendo leve nesse lugar e que é possível, sem deixar a nossa essência, porque eu sempre acreditei mesmo que é possível a nova forma de fazer política, desde o primeiro dia que eu aceitei o desafio. Essa nova forma de fazer política, porque todas as pessoas têm direito ao desenvolvimento e a participar desse desenvolvimento. Sim. E é para isso que nós estamos aqui. E sua leveza traz a seriedade. A leveza, mas tá no seu jeito, no seu trejeito, a seriedade. A gente confia em Vanessa Gideon. Assim, enquanto pessoa, sabe? De inspirar, né? De ser mulher, do trabalho, da família. Adorei tudo que você falou sobre sua família. Acredito que inspirou não só a gente, mas quem está assistindo com certeza, né? Nosso objetivo é esse. Exato. E é engraçado essa questão da leveza, para pontuar aqui, porque as pessoas acham que por ser leve, por ser risonha, não tem autoridade, não tem não seriedade, deve ser respeitada, porque assim, homem sério é respeitado, mulher séria é o quê? Mulher que impõe é o quê? É que grita, intransigente, exato. Homem que impõe é o quê? Para vocês, agora eu vou confessar mais algo que eu nunca tinha confessado. Confissões de Vanessa Gideon. Vocês hoje estão extraindo tudo. No início da campanha, eu recebi alguns telefonemas de mulheres que diziam: Van, você precisa falar mais ríspida, mais forte, de forma mais incisiva, num tom mais forte. Não seria eu. Isso não é você, Posso Vanessa. te dizer uma coisa que eu aprendi em uma mentoria? Não seria eu. Existe liderança masculina, existe liderança feminina. A gente precisa liderar de forma feminina. A nossa liderança é tão boa quanto ou melhor. Porque a gente consegue enxergar coisas nos nossos liderados que muitas vezes os homens deixam passar despercebido. Então, assim, Nessa, a sua leveza, o seu sorriso conquistou muita gente. E você mudar isso para conquistar algo te afastaria de você e possivelmente você não estaria tão feliz como você está hoje. Verdade. E assim, por isso que é importante a gente acreditar, não é? E seguir sem perder a nossa essência. Exato. E se conectar com tantas pessoas. Eu acho que isso conecta, né? Sim. E assim, eu poderia passar aqui a tarde toda conversando com você. Não fala não. Mas, enfim, nós teremos outras oportunidades. A gente já tá no nosso finalzinho aqui. E agora a gente vai ter um bate-bola rápido. Tá? Esse bate-bola, na realidade, a gente vai te fazer uma pergunta e a gente quer que você responda-se de uma forma objetiva, como você é, né? Você é muito objetiva e tranquila e gentil sempre, né? A primeira coisa que vier na sua mente, obrigada. Você responde. Tá bom? Então, vamos lá. Uma mulher preta também, que abriu o caminho para você. Minha avó. Um livro que toda mulher deveria ler. Nossa, são tantos livros, agora você me pegou. Mas é porque eu não quero citar autores homens, então. Caramba, Clarice, o último livro que eu li dela, Um Sopro de Vida. Bom. Um momento da sua vida que te fez sentir invencível. Invencível? Invencível é uma palavra forte. Caramba, invencível. É autoconfiança. A sensação de invencibilidade é isso. Geralmente são momentos de muita fé. Quando eu quase perdi meu filho, Fredinho, na UTI. Ele ficou 1 mês na UTI. E eu atravessei esse período de 30 dias que foram muito difíceis na minha vida. Ele nasceu com um índice 1 de sobrevivência. Então, quando eu comecei a doar leites na maternidade,
no Manoel Novaes para outras crianças. E outras crianças foram se recuperando na UTI também, graças ao leite que eu estava doando. E depois de muita oração, de muita fé, meu filho conseguiu sobreviver. Eu trouxe meu filho comigo para casa. Ali eu me senti não invencível, mas aquela fé, a fé que salvou meu filho, a minha fé, a fé do meu marido, da nossa família, me trouxe esse sentimento, assim, de que nada é impossível para Deus. Eu já ia falar, para um filho, uma mãe sempre é invencível. Isso é incrível. E o maior desafio de ser vice-prefeita? São muitos desafios, mas hoje eu tenho a honra de caminhar ao lado de pessoas maravilhosas, não só competentes, mas que são pessoas também, seres humanos da melhor qualidade. Eu digo sempre que não é só onde você quer chegar, mas com quem você chega. Então, eu estou ao lado de mulheres, de homens, meu prefeito, todo um time de secretários, que são pessoas que eu admiro, pessoas que eu sinto que têm um desejo profundo de trazer, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o maior desafio de ser vice-prefeita hoje é trazer as transformações que a cidade tanto precisa e merece. É um grande desafio. Se você pudesse dar um conselho para Vanessa Gideon de 10 anos atrás, qual seria esse conselho, Ivan? Só acredita no amor. Porque quando a gente ama, a gente não erra o caminho. Nessa, se pudesse mandar uma mensagem para todas as meninas e mulheres que sonham com poder, qual seria? Tenham fé, acreditem em vocês, acreditem nos seus sonhos. Não existe mulher mais poderosa do que uma mulher que acredita nos seus propósitos, que acredita na sua trajetória, que acredita que é capaz. Só nunca percam a fé. Sigam, continuem, nunca desistam. Lições valiosas de Vanessa. Mais uma vez te agradecer. A gente está chegando aqui ao finalzinho desse episódio. Foi simplesmente poderoso, né? Foi muito poderoso. Acho que sobretudo que você falou da sua trajetória, da sua ancestralidade, né? Enquanto uma mulher preta, enquanto uma mãe, enquanto uma esposa e enquanto uma mulher que está aí galgando cada dia mais lugares de poder, que é o nosso lugar. Então, assim, que a gente entenda que esse é nosso lugar, a gente tem que estar e tem que ter coragem de estar. Acho que partir da coragem e, assim, como você falou, para ser advogada já é. É verdade. Tem que ter coragem. Ato de coragem. É um ato de coragem. Então, hoje a gente falou sobre temas diversos e a gente te agradece. Com certeza foi um momento de grande valia. Você é uma pérola. Você é uma pérola, sua resiliência, sua força, e você falando sobre invencibilidade, você trouxe um momento, veio na minha cabeça, falar alguma coisa sobre os filhos, porque quando você é a mãe, você tem para o seu filho, você é invencível. Então, assim, mas a gente sabe que você é uma mulher, como Catrine, como Ana Luísa, e mulher tem muitos poderes, mas não é super poderosa. A gente quer também cuidado, a gente quer proteção, não é? É verdade. Nessa, que conversa incrível. Assim, eu já te conhecia pelo lado profissional, uma partezinha, né, que a gente conviveu um tempo, mas sua trajetória é linda e inspiradora. Obrigada. O nosso objetivo aqui é trazer e dar voz a essas histórias. Porque eu jamais, na minha vida, imaginei que você passou metade do que você passou. E saber que você coaduna com o meu pensamento, com o pensamento de Catri, que mulheres sim têm que chegar no poder e de forma natural. Não é algo de se espantar, entende? Então, ver você brilhando onde você passa, nas secretarias que você passa, que eu não estou dizendo porque você está na Secretaria da Mulher, mas isso reverbera nas outras secretarias. Obrigada. Porque quando a gente é luz, é brilho, não tem mão que tape essa luminosidade. E Nessa... Gente, que presente a vocês hoje na minha vida. Para abrilhantar ainda mais, deixa uma mensagem para todas as nossas ouvintes aí, se tiver homens também, para que eles possam te ouvir e agradeço aí sua participação. Deixa essa mensagem aí final para a gente, por favor. Nesse mês tão importante, né? Que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Exato. Um dia, na verdade, a gente comemora o Mês Internacional da Mulher. Eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo
que nós estamos chegando com muito cuidado e amor com nossas meninas e mulheres da nossa cidade. Quero dizer que o cuidado, ele é indissociado da vida. E muitas vezes hoje aqui, quando vocês trouxeram tão lindamente esse cargo do poder, em nenhum momento, não sei se vocês observaram, eu falei do poder de ser vice-prefeito, do poder de ser secretário, porque, na verdade, eu sei que tudo passa. Eu sei que a gente está aqui hoje a serviço de algo maior, então eu tento pautar a minha vida sempre olhando para as coisas do alto. Quanto mais próximos da natureza nós pudermos estar, mais evoluídos estaremos. Valorizando cada momento das nossas vidas ao lado das pessoas que a gente ama, ao lado das nossas famílias e cuidando um dos outros. A mensagem que eu trago é de cuidado. Cuidado com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos sonhos. Sejam felizes e amem, amem. Esse lindo episódio está chegando ao final e quando a gente fala de poder é porque é importante. É importante a gente estar no poder também. Ele existe. Por mais que eu sei que você está usando para o bem, né? Com foco no alto, com foco no cuidado, mas ele existe. E que, já que ele existe, que ele esteja nas mãos de pessoas como você, né? Que tem esse tipo de pensamento. Muito obrigada, então, Cata. Esse lindo episódio Eu quero poderoso também, está chegando eu preciso ao final. também agradecer a vocês profundamente, porque a gente está falando de mulheres no poder e eu vejo vocês tão poderosas, porque vocês estão dando voz e oportunidades para que mulheres tragam momentos como esses que a gente não imagina o quanto de diferença pode estar causando na vida do outro. Então, acreditem, eu estou muito feliz e honrada de estar ao lado de vocês aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada por tudo e por tanto. Então, gente, obrigada por ouvir esse episódio. Com Elas elas, ninguém ninguém pode. pode. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai estar no Spotify, no YouTube, no Instagram e entre em contato conosco, surgiram novas pautas, novas pessoas, novos episódios. Sigam-nos. Beijinhos e até mais. Tchau.